E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho finalmente se transformou em realidade. E os corredores da colina histórica do Vasco estão em polvorosa com a chegada de Brian Rodrigues. Um nome que vinha sendo especulado há semanas, mas que agora se concretiza com exames médicos já realizados e a expectativa de que seja anunciado oficialmente a qualquer momento. Falar de Brian Rodrigues é falar de um jogador que desperta atenção não apenas pela sua capacidade técnica, mas também pela visão de jogo que demonstra em campo, conseguindo unir velocidade, inteligência e um senso de oportunidade que poucos jovens têm na atualidade. A torcida vascaína, sempre exigente, não economiza em comentários nas redes sociais. Muitos dizendo que finalmente vem a possibilidade de um atacante capaz de mudar a dinâmica ofensiva do time, trazendo profundidade nas jogadas, dribles desconcertantes e a capacidade de desequilibrar defesas que, nos últimos anos, mostraram certa previsibilidade. O nome de Rodrigues começou a circular em grupos de torcedores e fóruns especializados há semanas, e cada notícia, mesmo que distante da confirmação oficial, aumentava o nível de ansiedade da torcida. Agora, com os exames feitos, a expectativa é palpável e as conversas sobre como ele poderá se encaixar no esquema tático do clube já dominam rodas de debates e transmissões ao vivo de fãs que não querem perder nenhum detalhe. A chegada de Brian Rodrigues também reacende uma discussão antiga sobre a importância de reforços de impacto no Vasco, especialmente considerando a necessidade de trazer jogadores capazes de combinar talento individual com espírito coletivo. Algo que nem sempre foi conseguido nas últimas temporadas. O uruguaio, que já demonstrou seu potencial em experiências anteriores no futebol internacional, surge como uma aposta que mistura juventude com maturidade técnica, trazendo consigo a experiência de quem enfrentou diferentes estilos de jogo e, ainda assim, conseguiu se destacar. As especulações indicam que o Vasco trabalhou silenciosamente para garantir que a negociação fosse concluída sem grandes turbulências, evitando que outros clubes com interesses similares conseguissem atrapalhar o processo. A torcida, por sua vez, não para de imaginar combinações de jogadas com os atuais atletas e já se especula sobre a capacidade de Rodrigues de se tornar um líder natural dentro de campo, mesmo em sua primeira temporada. É o tipo de contratação que gera expectativa não apenas pelo nome do jogador, mas também pelo simbolismo de um clube que busca se reerguer e reconquistar espaço de destaque no cenário nacional e, claro, reacender a chama da paixão da torcida em dias de jogo. Enquanto a negociação se concretizava, o burburinho nas redes sociais não parava e cada detalhe sobre Brian Rodrigues era minuciosamente analisado por torcedores e especialistas. Alguns destacam seu histórico de gols decisivos em momentos cruciais. Outros comentam sobre sua habilidade em driblar adversários com facilidade e sua capacidade de criar oportunidades mesmo em situações aparentemente impossíveis. Essa combinação de atributos faz com que a chegada do uruguaio seja vista não apenas como uma contratação, mas como um investimento estratégico, pensado para impactar de forma direta no rendimento da equipe e elevar o nível de competitividade do Vasco em todas as frentes. Há ainda quem acredite que sua presença poderá inspirar jogadores mais jovens a elevar o próprio padrão de desempenho,
servindo de exemplo dentro e fora de campo. A expectativa é de que, com a oficialização, a torcida tenha a chance de conhecer de perto o jogador, acompanhando treinamentos e interações que prometem fortalecer a identificação com a camisa vascaína, algo que, nos últimos tempos, se tornou cada vez mais importante em um clube que busca reconquistar protagonismo e credibilidade. O timing da contratação também gera curiosidade entre os comentaristas esportivos, pois ocorre em um momento em que o Vasco busca ajustes finos na equipe e o equilíbrio entre experiência e juventude se torna essencial. Brian Rodrigues, nesse contexto, surge como uma peça que pode redefinir estratégias ofensivas e criar novas possibilidades de jogo, seja com movimentações que exploram espaços, seja com a capacidade de associar-se rapidamente a companheiros em jogadas rápidas e precisas. A possibilidade de ver o uruguaio atuando ao lado de nomes já consolidados no clube acende debates sobre química tática, combinações de passes e até mesmo sobre quem poderá se beneficiar mais com sua chegada, seja em assistências ou em mobilidade no ataque. Os torcedores, por sua vez, não perdem tempo em imaginar partidas históricas, gols memoráveis e momentos que reforcem o orgulho de vestir a camisa do Vasco. E é exatamente esse tipo de entusiasmo que a diretoria do clube busca, unindo investimento esportivo com fortalecimento da relação entre atleta e torcida. Mesmo sem a confirmação oficial do clube, as conversas sobre a chegada de Brian Rodrigues já dominam os bastidores do futebol, com jornalistas, comentaristas e ex-jogadores levantando hipóteses sobre o impacto que ele terá tanto no campeonato quanto em partidas decisivas. Alguns especialistas destacam que seu estilo de jogo, marcado por velocidade, dribles curtos e inteligência posicional, poderá se tornar um diferencial, enquanto outros ponderam sobre a necessidade de adaptação à realidade brasileira, à intensidade das partidas e ao clima emocional que envolve o Vasco em momentos de pressão. A curiosidade, porém, é unânime. Todos querem saber como será de estreia, qual posição ele ocupará com maior frequência e de que forma poderá influenciar o andamento das partidas. Cada rumor sobre possíveis escalações, treinos e movimentações de campo alimenta ainda mais a expectativa, transformando a simples chegada de um jogador em um verdadeiro acontecimento que mobiliza a torcida, imprensa e até rivais que agora acompanham de perto cada passo da negociação. Para completar o clima de expectativa, surgem ainda relatos de bastidores sobre reuniões entre a diretoria do Vasco e representantes do jogador, sugerindo que a negociação foi conduzida com cuidado, visando não apenas o acerto financeiro, mas também aspectos comportamentais e de integração ao clube. Esse cuidado, segundo especialistas, demonstra maturidade administrativa e um desejo claro de garantir que Brian Rodrigues não apenas jogue bem, mas também se sinta parte de um projeto maior, capaz de sustentar seu crescimento e contribuir de forma consistente para os objetivos do clube. Enquanto a torcida aguarda o anúncio oficial, a narrativa já se construiu. Um jogador promissor chega à colina para transformar o jogo, desafiar expectativas e trazer um novo sopro de esperança a um clube que, ao longo do tempo, vem buscando afirmação e protagonismo no cenário do futebol nacional. A ansiedade, a curiosidade e o entusiasmo se misturam em uma espera que promete ser longa, mas recheada de sonhos e especulações. O impacto da chegada de Brian Rodrigues, mesmo antes da confirmação oficial, já é sentido em diferentes esferas do Vasco,
desde a preparação física até o planejamento tático e estratégico da equipe. Treinadores, auxiliares e analistas de desempenho já discutem formas de integrar o uruguaio ao elenco, considerando suas características individuais e como elas podem se complementar aos pontos fortes e fracos da equipe. Há quem comente que sua velocidade e capacidade de infiltração podem criar oportunidades inéditas para o setor ofensivo, enquanto sua leitura de jogo poderia servir como elo entre meio-campo e ataque, tornando o time mais imprevisível e dinâmico. A pressão para que Rodrigues entregue resultados imediatos é grande. Mas especialistas apontam que o clube está consciente da necessidade de adaptação gradual, entendendo que um jogador jovem traz entusiasmo, mas também precisa de espaço para desenvolver sua própria química com o elenco. As conversas entre dirigentes e comissão técnica demonstram que o Vasco quer não apenas contratar, mas garantir que a chegada do uruguaio se transforme em crescimento coletivo e impacto duradouro, elevando o nível competitivo e reacendendo o interesse da torcida. Enquanto isso, os torcedores não escondem sua ansiedade, transformando cada post, cada comentário e cada rumor em combustível para imaginar os desdobramentos futuros. Nas redes sociais, fóruns e transmissões ao vivo, fãs compartilham expectativas sobre gols, jogadas decisivas e momentos que poderiam marcar a história recente do clube. Brian Rodrigues, nesse cenário, deixa de ser apenas um nome em transação e passa a ser protagonista de uma narrativa em construção, repleta de possibilidades e emoção. Alguns vão além, analisando vídeos, estatísticas de temporadas passadas e até mesmo comparando seu estilo a grandes ídolos da história do clube, reforçando a ideia de que sua contratação poderia se transformar em referência para jovens atletas e inspiração para toda a base. Essa antecipação gera um clima único, onde cada notícia sobre o jogador é recebida com entusiasmo, especulação e uma mistura de expectativa pelo futuro imediato e projeções de longo prazo sobre o impacto que terá na trajetória do Vasco. Especialistas em futebol brasileiro e internacional destacam ainda a singularidade de Rodrigues como atleta, ressaltando que sua capacidade de jogar em diferentes posições ofensivas confere ao Vasco uma flexibilidade que poucos jogadores conseguem oferecer. Ele pode atuar aberto pelas pontas, infiltrando-se entre defensores, ou até mesmo mais centralizado, aproximando-se de meias e atacantes para construir jogadas mais complexas. Essa polivalência é vista como um trunfo estratégico, capaz de alterar o ritmo das partidas, explorar falhas adversárias e oferecer soluções rápidas para situações inesperadas durante os jogos. Além disso, seu histórico de participações em seleções de base do Uruguai e experiência internacional servem como cartão de visita, sinalizando que, mesmo jovem, é capaz de suportar pressão e competir em alto nível. A diretoria, ao trazer Rodrigues, demonstra visão, tentando não apenas preencher lacunas imediatas, mas também construir uma base sólida para o futuro. Os treinamentos do Vasco, ainda que antes da chegada oficial, já refletem ajustes que indicam a chegada iminente do uruguaio. Movimentações táticas, simulações de ataque e defesa, além de atividades que priorizam velocidade e entrosamento, sugerem que a comissão técnica quer maximizar a integração do jogador desde o primeiro momento. Com isso, a expectativa é de que, assim que liberado para atuar, Brian Rodrigues possa ser incorporado de forma natural ao elenco, evitando quedas de rendimento ou desajustes que possam prejudicar a dinâmica coletiva.
A atenção aos detalhes, a preparação antecipada e o acompanhamento individualizado indicam que o Vasco pretende não apenas ter o atleta em campo, mas assegurar que ele se torne peça-chave dentro do esquema, capaz de gerar impacto imediato e, ao mesmo tempo, ser referência para companheiros mais jovens que observam sua trajetória e estilo de jogo. Enquanto a torcida vibra, o mercado observa com atenção. A chegada de Brian Rodrigues ao Vasco não passa despercebida para clubes rivais, jornalistas e analistas, que comentam sobre a capacidade do clube de fechar uma negociação estratégica e potencialmente lucrativa, considerando tanto o desempenho em campo quanto o valor de mercado do atleta. As especulações sobre futuras transferências, convocações para seleções e desempenho em competições nacionais e internacionais adicionam uma camada extra de interesse, transformando a simples contratação em um fenômeno de repercussão ampla. Cada movimento é observado, cada comentário analisado e cada expectativa alimentada, reforçando a ideia de que o futebol vai muito além das quatro linhas e que a chegada de um jogador jovem e talentoso pode reverberar em múltiplos níveis, emocionando a torcida e provocando debates intensos sobre o futuro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Para finalizar, a narrativa em torno de Brian Rodrigues e do Vasco não se limita apenas a expectativas esportivas. Ela envolve também aspectos de marketing, engajamento da torcida e fortalecimento da identidade do clube. A chegada de um atleta jovem, talentoso e internacionalmente reconhecido serve como oportunidade para criar campanhas, aproximar torcedores, gerar conteúdo exclusivo e consolidar a presença do Vasco no cenário nacional e internacional. Cada treino, cada interação e cada comentário nas redes sociais é parte de uma história que se constrói antes mesmo da estreia, mostrando que o futebol moderno é um universo onde emoção, estratégia e comunicação caminham lado a lado. Brian Rodrigues não é apenas mais um jogador. Ele representa a esperança, o talento e a possibilidade de escrever novos capítulos para um clube que, ao longo do tempo, vem buscando reafirmar sua grandeza e reconectar sua história com o entusiasmo de sua torcida apaixonada. Mesmo sem a oficialização do Vasco, o clima na Colina Histórica se transforma diariamente em um espetáculo à parte, com torcedores ansiosos compartilhando teorias sobre como Brian Rodrigues poderá se adaptar ao elenco, quais parceiros de ataque serão beneficiados com sua chegada e até mesmo quais partidas poderão marcar seu início de trajetória no clube. Cada rumor circula pelas redes sociais, sendo amplificado por comentaristas e perfis especializados que tentam antecipar movimentos da diretoria, especular sobre possíveis salários e bonificações e analisar estatísticas do uruguaio em diferentes campeonatos internacionais. Há quem acredite que sua presença poderá modificar a postura de jogadores veteranos, criando um efeito de motivação coletiva que se traduz em maior intensidade nos treinos e competitividade saudável dentro do elenco. Enquanto isso, vídeos de jogadas antigas de Rodrigues são compartilhados com legendas sugerindo que ele poderia ser a peça que faltava para transformar o setor ofensivo do Vasco, aumentando o número de gols, assistências e momentos decisivos. Essa mistura de expectativa e debate constante transforma a chegada de um único jogador em uma narrativa que domina conversas entre torcedores, jornalistas e especialistas,
gerando um burburinho que se prolonga muito além das 4 linhas do campo e invadindo o imaginário da torcida, que se vê projetando triunfos e emoções antes mesmo de sua estreia. Além disso, a adaptação cultural e emocional de Brian Rodrigues ao Vasco é tema de especulação entre os analistas esportivos, que comentam sobre como a pressão de vestir uma camisa tão histórica pode ser ao mesmo tempo um desafio e uma motivação. Torcedores se perguntam como ele reagirá à intensidade da torcida, à cobrança da mídia e à responsabilidade de atuar em jogos decisivos, enquanto a diretoria se prepara para fornecer o suporte necessário para que a integração ocorra da forma mais fluida possível. Cada conversa sobre sua chegada envolve comparações com contratações anteriores, sucessos e fracassos de jovens talentos que chegaram com expectativas elevadas e se questiona se Rodrigues conseguirá lidar com o peso do clube e da torcida, ao mesmo tempo em que entrega performances consistentes e impactantes. O clima de antecipação é palpável e o rumor já se transformou em uma narrativa em que cada detalhe importa, desde a rotina de treinos até possíveis interações com a comissão técnica, passando por adaptações táticas que podem garantir sua melhor performance e a maximização do talento que o transformou em um dos nomes mais comentados do momento no cenário do futebol nacional e internacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!